Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse conteúdo. Carlão falando aqui. E nesse vídeo a gente vai falar sobre estratégia de endereçamento, como é que funciona, como é que se dá, enfim, como é que funcionam as referências que você coloca dentro do teu armazém para você poder se localizar, ou seja, para você poder armazenar um item, para você poder fazer ressuprimento, para você poder fazer picking, enfim, tudo que condiciona ali a forma de você endereçar, ou seja, achar dentro do teu armazém o item que for armazenado lá e assim sucessivamente, beleza? A gente vai passar alguns exemplos aqui e vai ser bem bacana a gente sair do outro lado, belezinha? Então vamos lá? Eu vou mudar a tela aqui, já estou mudando para cá, show! O que eu fiz aqui, meus queridos empreendedores logísticos? Eu criei pelo menos um referencial para a gente poder falar e criei 3 referências aqui, tá? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre endereçamento por área, que ele pode ser dessa forma como eu estou colocando aqui, ou de outra, como a gente vai falar ali. Tem um endereçamento aqui convencional por rua, né? Então ele tem ali a divisão par e ímpar, que aí a gente vai abordar também. E tem a divisão um pouco mais clássica aqui, que é cada rua, ou seja, cada estrutura é considerada um endereçamento, né? Que ela vai até o fim. Então é diferente de par e ímpar. E aí a gente tem a referência do A, o B, C, e aí a gente vai abordar aqui também como é que dá para se fazer esse tipo de endereçamento também. Ou seja, há várias formas de fazer Neston, né? Cada um invente a sua, mas com critérios. Belezinha? O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre endereçamento por região, tá? Por área. Ele pode ser feito tanto dessa forma como eu vou explicar aqui embaixo, e aí você divide ali as suas regiões dentro do teu WMS, ou você pode ser mais direto, pode ser mais específico e fazendo a divisão na própria área, né, no próprio armazém. E aí você pode usar alguns subterfúgios aqui em relação à área, tá bom? Primeiro ponto aqui que a gente vai fazer é o seguinte: o endereçamento ele segue algumas características em relação à localidade de um item, de uma posição, de um bin, enfim. Como é que você consegue achar aquela posição determinada? Então, quando você olha, por exemplo, uma estrutura porta-parte ou uma estrutura de armazenagem, você tem algumas referências que você utiliza. A rua, o módulo, a altura e a posição. Isso são referências como se fosse um CEP daquela região ou coordenadas geográficas dentro de um armazém para você poder ir num determinado local e poder achar aquele item que está armazenado naquela posição. Aí você pode pensar assim, puxa, imagina se tivesse um CD onde que não teria esse tipo de endereçamento. Seria o caos, literalmente o caos. Então, isso daqui é para evitar esse caos, né? E trazer uma forma mais clara e objetiva e que faça sentido. Apertei um botãozinho aqui. E que faça sentido para você poder se localizar dentro do armazém e assim os teus colaboradores também poderem se achar, fazer contagem cíclica, separação, armazenagem, recebimento, enfim, tudo que tem que fazer dentro do armazém. Belezinha? Então, basicamente, é assim que funciona um endereçamento. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ilustrar isso. Belezinha? Ó, primeiro ponto aqui, eu estou falando do método de endereçamento por área. O que eu tenho aqui? Eu trouxe algumas áreas. Isso aqui foi um projeto que eu desenvolvi, tá? E dentro dessa empresa, ela tinha loja, tinha endereço de picking, tinha endereço de expedição, recebimento, tinha um buffer de recebimento, tinha um driving-thru, tinha um estoque reserva e tinha um mezanino. Poxa, como é que eu conseguia separar todas essas regiões? Como é que eu conseguiria delimitar ali as regiões para não se confundir? Bom, a melhor forma que eu consegui aqui trazer foi referenciar a primeira letra de cada lugar, né, de cada referência ali, como se fosse a área. Então ali eu já coloquei a área determinada ali para loja L, picking P, expedição, outbound, recebimento, inbound, buffer com B e assim sucessivamente como a gente está vendo aqui, beleza? Na subsequência aí eu trouxe a rua, ao invés de trazer letras, eu trouxe número. Então rua 11, rua 1, rua 2, enfim, conforme a referência dentro do layout de armazenagem. Aí a coluna normal, que a coluna é as posições, né, os módulos ali de armazenagem. O nível são as alturas e a posição, que é referenciado. Então, esse endereço aqui, por exemplo, o endereço na área L, que era a loja, na rua 11, na coluna ou módulo 23, no nível 2, na altura 2, na posição A, né, que dentro da posição, ele estava referenciado isso daqui, L11 02 023 02A. É isso.
Então, o colaborador, quando ele já tinha que fazer uma separação, ou tinha que fazer um recebimento, enfim, uma armazenagem, alguma coisa nesse sentido, ele já sabia onde que era essa região. Então, ele já sabia que era a loja. Então, ele já se mandava, ele já se deslocava para a loja. E a mesma coisa acontecia aqui para picking, por exemplo, os endereços de pega. Putz, onde ficava os endereços de pega? A gente já sabia dentro do layout também. Então, tinha aqui, que era na rua 1, no módulo 10, na altura 1. Pique é sempre 1, nesse caso aqui era 1, né? Não era pique em altura, é sempre pique a nível do piso. E aí na posição A. Então a gente já sabia que o P01, 010, 001 era o endereço que a gente já tinha que ir em pique. E assim sucessivamente. Note que ele segue a mesma referência, né? De expedição, a gente já sabia onde que estavam os endereços de expedição, a gente já sabia onde estavam os endereços de inbound, já sabiam tal os endereços de buffer e assim sucessivamente. Ficava mais fácil a gente setorizar as áreas, né, os locais dentro do armazém quando você tem a necessidade de trabalhar por área. Isso pode ser usado também de outras formas, tá? Se você tem dentro do seu CD a necessidade de fazer divisões por empresas, por exemplo, onde eu já trabalhei, essa é uma possibilidade de você dividir. Você pode colocar a cabeça da área aqui dentro do endereçamento como uma letra, por exemplo. Agora, vale ressaltar que tem que ver como o seu WMS, se você trabalha com WMS, como é que ele se comporta em relação a esse tipo de situação, tá? Então isso aqui é uma forma de se fazer. Belezinha? Então vamos lá. Outra forma também que é possível de fazer, e dá até para utilizar a parte ali do endereçamento dessa forma aqui, é essa forma aqui, ó. Ao invés de ter um número ali na frente, colocando a área, né, definindo a área aqui, nesse caso eu desconsidero a área, para mim é irrelevante. Só que eu chamo os endereços por 2 letras, sempre 2 letras na frente. E aí o módulo eu considero com 3 algarismos, o nível com 2 algarismos e a última posição aqui é com um algarismo, que é geralmente uma letra. Isso me dá aqui uma possibilidade de uso muito grande, tá? Depois a gente vai dar uma olhada, que eu fiz uma arte aqui atrás, na outra aba aqui na matriz, e a gente vai avançar aqui só para ver a quantidade de endereços que é possível. Mas nesse sentido aqui, é bem interessante entender que você tem uma gama de possibilidades bem interessante, e a característica desse tipo de endereço aqui, que ele pode ser picking ou pode ser estrutura de armazenagem, ele se difere pela configuração que você tem dentro do teu WMS, tá? Deixa eu até arrumar isso aqui. Aí, beleza. Dentro do teu WMS. Então ali você ajusta os teus endereços para que sejam os endereços de pico, endereços de armazenagem, endereços buffer e assim sucessivamente. Então você consegue fazer essa configuração dentro do WMS e aí sim, quando os itens eles chegarem por estratégia de armazenagem, eles olham os endereços que estão configurados e vão para os seus devidos locais. Então isso também é uma forma de se fazer. Quando você tem esse tipo de endereçamento aqui, que ele não observa essa parte de área, beleza? Então vamos lá. Trazendo o contexto aqui, então, uma colinha, né, só para a gente olhar. Eu não tenho a área, eu tenho essa configuração e ela me permite esses tipos de combinações aqui. São todos praticamente endereços de estoque, independente se é endereço de armazenagem ou se é endereço de picking, porque muda ali a configuração. E se eu coloco a altura dele, por exemplo, a altura 1, nesse caso aqui, já pode considerar que é sempre picking, tá? E o que muda aqui é o seguinte, apesar de eu ter todas as posições, ele tem um lado A e lado B. Como é que funciona isso? Lado A e lado B não, desculpa. Ele tem um lado par e lado ímpar. Como é que funciona isso? Aqui embaixo eu trouxe uma referência para a gente olhar. É uma estrutura de cima, tá? Visão de planta. E aqui a gente tem o módulo 1. E a referência que nós temos aqui, que esse caso aqui, por exemplo, ele pode ser a rua A, tá? Rua A, rua B, enfim. Ele tem um lado A, o lado ímpar, e tem um lado par. E aqui é a rua. Por exemplo, essa rua aqui, AB, na posição, no caso aqui, é o módulo 1. Então a gente põe aqui, ó. Se ele for ali, ó, módulo 1, ele tem aqui o lado ímpar, que ele vai começar desse lado aqui, então ele é o ímpar. Beleza? Ele vai começar do lado ímpar, sempre do lado esquerdo, e lado par do lado direito. Então 001 aqui, lado 002 aqui e assim sucessivamente. O nível vai ser, conforme a gente já vai olhar aqui na arte lateral, né? Os níveis que são as alturas, né? Então altura 1, que é sempre piso, altura 2, 3, 4, esse caso aqui tem altura 7, né? E também tem a posição A e a posição B.
Quando você olha de frente para o endereço, isso é importante, tá? Quando você olha sempre de frente para o endereço, a posição A e a posição B segue a leitura, a nossa leitura, que é da esquerda para a direita. Então, se você está de frente para o endereço e a leitura começa da esquerda para a direita, sua posição à esquerda é a A, sua posição à direita é a B, e aí sucessivamente, belezinha? Então, é uma forma de você poder se orientar. Mesmo endereços contrapostos, aqui, né, o A seria aqui, e aqui é o A desse daqui, sempre da esquerda para a direita, para não gerar confusão, tá bom? Então, aqui lado par e lado ímpar, sempre o módulo que se refere lado par e lado ímpar, e o mesmo número de rua. Aqui, por exemplo, poderia ser rua AB. Sei lá, pode ser aqui, ó, rua AB. Opa, maiúsculo. Rua AB, módulo 01, que define o lado ímpar, módulo 02. Então, aqui o próximo endereço, esse endereço aqui, é o 03, esse endereço aqui é o 04, 05, 06. Beleza? Então é assim que vai variando. E aqui você tem uma representação, o que são os níveis, né, que eu coloquei aqui. São os níveis, são as longarinas, nesse caso como a estrutura porta-pallet, são as longarinas. E aí você tem a posição A e B. Pode ter mais posição? Sim, pode ter mais posições. Então, ele se repete ali de acordo com a quantidade de letras. Belezinha? Aqui embaixo eu já trouxe uma referência muito similar a essa daqui, tá? Só que ele não tem o lado, ele é direto. Como é que ele é direto? Nesse exemplo aqui, ele tem aqui normal, tá? Rua A, coluna normal também. O nível a mesma coisa, não muda nada, é a posição. Só que falta aqui, ó, se você ver, não tem um lado par e lado ímpar. Por quê? Cada módulo, cada estrutura aqui corresponde a uma rua. Então, ele é um endereçamento da estrutura AA, endereçamento da estrutura AB e assim sucessivamente. Trouxe um exemplo aqui, ó. Essa estrutura aqui é a AA, essa estrutura aqui é a B, essa estrutura é a C, a D e assim sucessivamente. A gente chama de rua ainda, né? Mas pode se considerar estrutura também, beleza? Mas é comum chamar de rua. Os módulos, eles seguem sequenciais. Então, nesse caso aqui, ele é o módulo 1, 2, é o módulo 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece aqui, módulo 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Por quê? Por conta da rua, que é a estrutura, né, de cada lado. Outro ponto também, aí a mesma coisa, né, quando a gente tem a disposição dos níveis, é igual, o mesmo comportamento da outra situação, mudando aqui essas características dos módulos, tá bom? Então o endereçamento aqui ele segue essa linha. Se você ver a montagem aqui das letras, né, com situação de letras, pode ser número também, não tem problema, tá? Eu trago aqui a situação de letra e eu vou justificar o porquê que eu acho melhor letra do que número. Sempre as letras aqui conjugadas, duas letras à frente, nunca uma só. E dessa forma aqui, ó, ele pega todo o montante. Então, por exemplo, esse cara aqui é um AA. Se eu tivesse 20 montantes aqui, estrutura composta com 20 montantes, 20 módulos, né? A estrutura composta com 20 módulos são até o 20, então é do 01 até o 20. Outro ponto, nunca considere o primeiro módulo como 00, pode ter DWMS que não aceita o 00 como configuração. Então sempre começa do 1, tá? Nunca 0, nunca é a posição 0, nunca é o módulo 0, é sempre o módulo 1, posição 1. Beleza? Então isso é importante para você também não criar um endereço que não exista ali e o seu WMS acaba não aceitando essa informação. Belezinha? Eu trouxe aqui essas 3 referências, são formas de fazer, tem outras formas, tá? Isso aqui não é exclusivo não, tem mais formas de se endereçar. Aí eu vou trazer uma justificativa aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma arte aqui, uma representação, justificando o endereço dessa forma aqui, ó. O AA, o AB, a C e assim sucessivamente. Isso me dá uma margem de mais possibilidades de endereço sem eu ter que perder endereço. Por exemplo, se eu colocasse somente o A aqui, eu teria somente 26 possibilidades de uso aqui. Então, para evitar esse tipo de situação, eu conjugo 2 letras à frente de cada endereço. Isso me dá uma possibilidade, quando eu faço isso, de ter aqui aproximadamente 676 ruas, tá? Então, eu tenho a configuração AA, AB, AC. Aí, quando eu passo para o B na frente, eu tenho BA, BB, BC e assim sucessivamente. Aqui embaixo, eu trouxe a referência o seguinte. Se eu considerar 3 algarismos para módulos, eu vou ter aqui 999 possibilidades de módulos, né?
Se eu multiplicar com o 676, né, esse cara aqui, vezes o 676, me dá 675.324 possibilidades de módulo. Tá? Então isso já considera bastante aqui a minha possibilidade de utilização de endereços. Isso ainda só estou falando de módulos, tá? Se eu ainda adicionar aqui as alturas, que eu posso ir até a altura 5, né? Então vamos lá, até a altura 5 aqui, aí eu vou pegar esse cara aqui, multiplicar por esse cara aqui, ó. Eu vou ter 3.376.620 possibilidades de endereço para ser utilizados. Então, quando eu utilizo as duas letras na frente, a possibilidade que eu tenho de utilização de endereço é muito grande. Beleza? Então é isso. Tá? Então, sempre utilize com duas letras na frente, que é mais fácil da gente poder trazer todos os endereços ali e não ficar nenhum endereço para trás. Ou seja, faltar endereço de armazenagem. Nossa, eu acho que 3 milhões de possibilidades de endereço é bastante coisa. Outro ponto que eu gostaria de trazer é esse aqui, ó, a representação literal do que é o endereço. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma arte ali mesmo, né? Uma arte aqui mostrando com o lado par e o lado ímpar. Nesse caso aqui, eu vou colocar a visão aérea para ficar mais fácil da gente olhar. Nesse caso aqui, os endereços eles estão dispostos lado par desse cara aqui, lado ímpar aqui, sempre à minha esquerda, né? Sempre começa da minha esquerda para a direita, beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, sempre começando da minha esquerda para a direita, nesse caso aqui é o endereço aqui, né? A rua aqui. Aqui, lado ímpar, eu tenho essas disposições aqui, aí tenho aqui o 03, 05, 07 e assim sucessivamente, beleza? Outro ponto aqui é o seguinte, as alturas, ó, as alturas aqui, à disposição. Então, altura 1 sempre embaixo, então sempre aqui, aí eu uso 2 algarismos, melhor porque ele me dá 99 possibilidades de alturas, né? E a altura 2 aí sucessivamente, né? Como está descrito aqui, ó. Tá vendo? É bom indicar aqui a posição 1, a posição 2, para o teu colaborador não se perder, principalmente poder se achar. Aqui nessa parte inferior aqui, geralmente ficam os endereços ali, os códigos de barra, eles são colocados aqui para o operador de empilhadeira poder armazenar o item, né? Para ele poder colocar o item no local, ou aqui também no montante, enfim, tem várias possibilidades dele fazer. E a disposição então da rua fica dessa forma aqui, tá? Uma placa bem visível, a altura um pouco mais superior aqui a parte de armazenagem, para todo mundo poder ver e achar as estruturas. O endereço, ele começa sempre da esquerda para a direita. Então, ó, se você ver aqui, ó, aqui é o número 1, mas aqui é a posição A, aqui é a posição B, e nesse caso aqui seria a posição A, posição B, porque eu estou olhando de frente para o endereço, né, como eu já até comentei aqui, eu estou olhando de frente para o endereço, tem até uma arte lateral aqui, ó, e uma vez que eu estou olhando de frente, nessa posição aqui, na hora que eu olho de frente para o endereço, essa posição aqui é a A, essa posição é a B. Ah, Carlão, mas se eu estivesse na posição contrária, mesma coisa. Então, se você estiver na posição contrária, a tua posição A é a esquerda, B é a direita. Por quê? Da onde você lê, tá? Isso é muito importante para não gerar confusão, porque se você fizer a posição espelho, pode gerar confusão dentro do armazém, porque quando você olha de frente, o endereço está invertido. Então, tome muito cuidado com esse tipo de referência e identifique muito bem os teus endereços, tá? Então coloca A, B, se for possível fazer etiquetagem, é muito importante. E aí é isso, tá? Aí se você tiver endereços de armazenagem aqui do tipo cantilever, você tem que levar em consideração as posições dos braços. Se você tiver endereço do tipo blocado, você tem que levar em consideração se você tem baias dentro desse endereço ou não, tá? Então é importante você também saber. Se você também tiver endereço do tipo mezanino, é importante você saber também. O mezanino aqui tem umas características interessantes. Por exemplo, se ele tiver à disposição aqui de vários andares, pode ser a possibilidade de você usar a MZ, por exemplo. O MZ é um ponto importante. Então, aqui dentro do endereçamento, como a gente falou aqui, ele pegaria esse cara aqui, ó. MZ. MZ é o mezanino, beleza? Aí o mezanino, vou pegar aqui, ó.
trazer aqui para baixo, beleza? Pronto. MZ, da posição 01, beleza? Ó, vou colocar aqui 001 até a posição 999. São os módulos, tá bom? Você pode usar todos esses módulos aqui. Aí você vai ter a altura, né? Então a altura dele vai ser de 0,1, vai que seja, até 0,10, vai que seja também. Então, 0,1 até 10 são as quantidades de níveis que você tem. E ali você pode usar as posições, né, entre A, né, até Z, beleza? Então isso aqui já te dá uma gama de possibilidades de utilização de muitos endereços de mezanino. E a forma como eu faria aqui, por exemplo, nesse caso, eu colocaria aqui embaixo, como tem as ruas aqui embaixo, né? Se você olhar a disposição aqui, ó, tem essa rua aqui, né? Tem essa rua aqui do meio, opa, entrei dentro da estrutura, tem essa rua aqui do meio, essa daqui e mais uma rua aqui, beleza? Então, se eu estou entrando de frente para o mezanino, essa aqui para mim, essa rua aqui embaixo aqui, ó, seria a rua 01, que seja. Essa daqui já seria a rua 02, essa aqui seria R3 e aqui R4. Ó, pensando numa estrutura de mezanino, por exemplo, para fazer o endereçamento de um mezanino, eu colocaria uma condição além aqui da letra. Qual seria essa condição? A rua. O que acontece? Agora, aqui nesse caso, eu usaria a rua entre... Vou até abrir aqui, ó. Aqui são os módulos. Módulo, né? Deixa eu trazer aqui, módulo tal, beleza? A rua, ela começa na 01, então vou colocar com apóstrofo aqui, do 01 até a 99, beleza? É a rua. O módulo do 001 até o 99 e a altura. Aqui dá 1 até a 99 e a posição e a posição de A a Z, beleza? Uma forma de representar esse endereço aqui, por exemplo, ó, representar esse primeiro módulo aqui embaixo, tá? Vou representar esse primeiro módulo aqui. Como é que eu representaria essa posição aqui de baixo? Que é a posição 1, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, MZ. Essa rua aqui eu já considero a rua 1, então, rua 01, tá? Esse módulo aqui é o 01, então 001, beleza? Essa posição aqui é a 1, então posição 01, a posição não, altura 01, altura 01, meu Deus, altura 01 e a posição A. Eu vou ter 4 posições ali, mas no caso eu vou fazer só a A aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a zona, aqui a rua, aqui o módulo, aqui a altura e aqui a posição, beleza? Esse endereço ali ficaria esse e esse, opa, escapuliu, e esse. Esse ficaria aquele endereço. Ele segue essa nomenclatura aqui, ó. Essa primeira aqui, ó, que tem área, tá? Só que no caso aqui eu usei 2 letras, ao invés de uma. A única coisa que diferenciou. Mas ele segue essa característica aqui, ó. Só para não ficar igual ou ter o risco de ter uma outra situação ali, aí eu já separei aqui, ó, em MZ. MZ já fica fácil. Toda vez que pingar no coletor de alguém MZ, ele já sabe onde que é. E aí, uma condição que tem aqui é o seguinte, bom, eu tenho aqui, essa aqui é a rua 1, essa é a rua 2, rua 3, rua 4. Então, beleza. Eu sei que até a rua 4, ela é endereço de piso, ou seja, é o primeiro andar. A partir do 5, já é o segundo andar. Então, 5, 6, 7, 8. Até das 5 até a 8 é segundo andar. Aí eu posso fazer referências de plaquinhas aqui, indicando que são os andares, né, onde estão as ruas divididas por andares. E assim sucessivamente. Ó. 8 finalizou lá, 9 aqui, 10, 11 e 12. Se você tiver um mezanino de mais andares, e é comum isso ter, você tem mais possibilidade de uso. Aqui, com essa formatação de endereço, formatação de rua aqui, você tem possibilidade de 99 ruas
Isso dá bastante coisa em relação aos seus endereços aqui, fora as posições que você tem de módulo, né? Que aí, geralmente, mezaninos aqui, eles têm muitas posições. Aqui, se eu não me engano, tem mais de 20 módulos aqui, cada rua. Então, aqui você tem 999 possibilidades de módulo, 10 posições de altura, mas se quiser, você pode ter mais, 99 posições de altura e 27 posições em letras, 26, né? 26 posições em letras. Então, isso que dá para considerar em relação à utilização de endereçamento. Beleza? Essa aula ficou um pouquinho longa, mas é interessante para você entender, porque realmente ela é complicado você montar uma estratégia de endereçamento. Belezinha? Então é isso, por enquanto. Te vejo no próximo vídeo aí. Deixa eu voltar aqui. Maravilha. Então é isso. Te vejo aí no próximo vídeo, na sequência. Beleza? Qualquer coisa, você tem nossos canais de atendimento ali para poder falar e tirar dúvida em relação à estratégia de endereçamento. Belezinha? Então valeu, um forte abraço, tudo de bom, tchau, tchau. Valeu!